A paz do Senhor, amados, glória a Deus, como falado, vamos estar aqui para a doutrina dos anjos, parte 6, né? Sexto capítulo desse estudo maravilhoso. Aqui é Pastor Wallace Kandahar com o destino dos anjos bons, né? Qual vai ser o destino dos anjos bons? Os anjos maus, a gente vai falar mais para frente, tá certo? E nós vamos, ainda nesse capítulo, falar sobre o destino também de Satanás. Mas vocês devem entender que eu estou fazendo um estudo primeiro resumido, para depois entrar nos detalhes, né? Então, temos que entender que certas pessoas hoje se consideram salvas, né? E certas pessoas querem negar a salvação. Então, quem é que está certo, afinal de contas? Ninguém sabe, sabemos, a Bíblia responde, né? Então, vamos abrir a Bíblia aqui, vocês com a espada aí, eu já botei aqui o versículo, que está na versão King James, né? Da Bíblia Sagrada. Apocalipse 21:12 vai dizer: tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais, 12 anjos junto às portas, aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, né? Então nós devemos saber que não é por acaso que nós vamos entrar nessa cidade. Se lembre que nós fomos enxertados na videira. E como fomos enxertados, temos parte nas promessas de Abraão. Então você não precisa ser Israel para ter promessa de Abraão, certo? Mas você é porque você é irmão de Jesus agora. Você está enxertado na videira. Ele é judeu, então passa a descendência para mim e para você. Interessante, né? Como é? Então, Deus achou um meio de adoção, ao qual ele diz que nós fomos adotados como filhos. Então, como filhos, nós estamos aqui para falar do destino, primeiramente, dos anjos bons, né? Então, vamos convidar aqui os amados, estão chegando as mensagenzinhas para nós, aqui, depois nós vamos respondê-las, mas agora o momento de nós chamarmos os irmãos, convidarmos quem ainda é novo aqui no grupo. Gente, participem das enquetes, as perguntas que eu lanço são de suma importância. Não sejam tímidos, os comentários da sua opinião vai fazer toda a diferença. Tem gente que só curte e não diz o que é. Quer dizer que você curtiu? Legal, você curtiu. Mas você não comentou dizendo o que era a sua opinião. Por exemplo, qual é o melhor horário, né? Então, diga qual é o melhor horário para a gente fazer. Vai ter vídeos que eu vou gravar durante a semana, como eu já falei, e eu não vou chegar para vocês. E para que vocês não percam, eu quero que vocês registrem lá no YouTube o sininho, certo? Um sininho. Então, vocês não vão perder nenhum vídeo, porque muitos dos vídeos eu posto diretamente lá. Então, nós temos aqui o Face, glória a Deus. Mas também temos o YouTube e o Periscope, certo? Entre outras redes sociais que eu ando postando também. Mas devemos entender isso, que nós, os que estamos aqui, devemos estudar a palavra para não sermos enganados pelas seitas, pelas heresias, pelas pessoas que não querem, na verdade, algo com Deus. Eles querem deturpar a verdade do Evangelho para, assim, fazer proselitismo. Isso não é algo que Deus ensina. Deus manda ir atrás dos pecadores, não dos que já estão sendo salvos, né? Então, os fariseus foram repreendidos por Jesus nesse ponto. Eles diziam, nem vocês entram, nem deixam as pessoas entrarem, né? Então,
Por isso daí, e outras razões, a gente vamos falar. Então, o pessoal vai chegando, a gente vai falando sobre isso. Então, nós sabemos que os anjos bons são aqueles anjos que permanecem com Deus, é o nosso Deus eterno, Javé. Ele vai chegar e vai, o judeu nunca vai mencionar esse nome, viu? Então, nosso Deus vai, o único e verdadeiro, vai chegar e vai dizer que a terça parte dos anjos só, ela foi colocada abaixo. Esses anjos hoje são conhecidos como demônios, por causa da queda deles. Eles tentam fazer os homens pecarem também. Então, nessa situação, tem que ter um destino, um local onde você vai ver os anjos bons e os anjos maus, você não vai ver, mas vai saber que foi para lá. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre o inferno. Na escatologia bíblica, eu vou falar sobre o inferno também, certo? Que é escatologia, de qualquer forma. Então, nós devemos entender isso. Então, eu estou aqui dizendo que tem gente que pensa assim, que o diabo vai se arrepender. Não, ele não vai. E eu mostro na Bíblia em outro vídeo. Isso é uma heresia, certo? E você não pode pensar dessa forma. Quando você enxerga a passagem de Lucas 16 como uma parábola, você não vai ter um aprofundamento ali, porque parábola não se menciona nome próprio. E ali tem Lázaro. Então, ali é uma prova de que aquilo não é parábola. Então, uma pessoa no inferno, ela pode se arrepender? Pode. No inferno tem muita gente arrependida? Não, não tem. Mas pode se arrepender? Pode, mas eles não querem. As pessoas do inferno, se Jesus chegasse e dissesse, para vocês entenderem a gravidade, se Jesus chegasse com a salvação para essas pessoas do inferno e dissesse, olha, eu tenho uma nova chance para você, e Deus sabe tanto que não oferece por causa disso, eu vou lhe dizer. Então, se Jesus chegasse na porta do inferno, abrisse a porta, estavam todas as pessoas lá saindo, vindo ao encontro dele, sabia que não podia sair, porque estava vendo ele, e ele dizendo assim, olha, eu estou aqui com uma nova chance para vocês de arrependimento, supondo, só uma suposição, para vocês entenderem como é o inferno. Mas tem uma condição, vocês têm que aceitar minhas regras. Sabe o que eles diriam? Sabe como é que eles diriam? Eles diriam o seguinte, olha, preferimos arder nesse inferno, nessa fornalha, do que aceitar suas regras. Então, o que Deus está fazendo, gente? O que Deus está fazendo? O plano de Deus é separar o joio do trigo. O plano de Deus é separar os bons dos ruins. Porque se você se mistura com gente ruim, você se torna ruim. Certo? Então, o que acontece? O destino dos anjos bons, né? Temos muitas razões para crer que os anjos bons continuarão servindo a Deus em santidade na eternidade. Então, os anjos de Deus, quando a gente fala hoje, anjos, a gente não está se referindo à natureza dos demônios, certo? A gente está falando que são anjos de luz. Então, quando você só mencionar anjo, imediatamente a mente das pessoas vão ser reportadas aos anjos de luz. Porque trevas não brilha, certo? Ângeles ou ângelos, eles vão reportar a mensageiro. O mensageiro ele traz luz, certo? O mensageiro, o anjo, ele traz luz, ele traz brilho, ele traz uma presença luminosa. Porém, o diabo pode se transformar em anjo de luz. Eita! Então, nesse ponto, o diabo ele pode enganar certas pessoas. Ou não sabeis vós que o diabo pode se transfigurar, ou seja, mudar a essência maligna dele? Não. Mas se transformar, né? O diabo se transformar em anjo de luz. Então, só um minutinho aqui. Isso, o alarme. Então, amados, temos aqui que entender que nós, 10 horas que eu boto para alarmar aqui, para chegar bem ponto.
Então, o que acontece? Olha só, amados. Então, devemos entender isso, que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Meu Deus. Aí ele pode se manifestar isso, dessa forma. Vamos ver, 2 Coríntios 11, versículo, acho que o 14, né? Acho que o 14 ele vai dizer. Mas vou ler do 13, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, e Satanás não é só demônio, é o príncipe deles, se transfigura em anjo de luz. Esse estudo, especificamente, é um estudo baseado na Bíblia, certo? Então, esse daqui eu vou encerrar, mas vou continuar os dos livros apócrifos, os que eles falam, o porquê que está certo, porquê que está errado e tal. Da Bíblia está 100% certo, certo? Então, na visão de João, que João teve da Nova Jerusalém, que certamente pertence a uma época futura, essa Jerusalém não é essa que está na terra, é a do céu. Então, que está evidentemente destinada a continuar para sempre, juntamente com o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21, versículo 1 e 2, o qual também os judeus, eles interpretam as profecias de Daniel de maneira diferente da nossa. Eles podem bater o pé e dizer que é do jeito certo, mas não é, porque as 70 semanas de Daniel vai até o Messias, certo? O Messias vai vir e não veio ainda. Então, como é que eles explicariam isso? Não, é porque é até o sacrifício. Não. Ali fala claramente que é até o sacrifício do Messias, né? Então, eles tentam explicar as profecias de outro jeito. Mas o judeu messiânico, ele acredita do jeito da gente, mas o ortodoxo não. Então, ele viu anjos diante das 12 portas da cidade, está em Apocalipse 21, 12, que a gente está aqui, né? Nos portais. Então, viu anjos lá. E é sinal de que o destino desses anjos bons é servir a Jesus. Só que também, né? Vamos julgar os anjos, né? Ou não sabeis vós que vamos julgar os anjos, né? A Bíblia está muito clara sobre isso, né? Então, julgaremos os anjos, procurando aqui na Bíblia Online. 1 Coríntios 6, né? Versículo, eu acho que o 3. Aqui, ou não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as pequenas questões dessa vida. Então, ele está orientando que nós devemos julgar com retidão. Você pode ver a palavra aqui em 1 Coríntios. Nessa Bíblia aparece a palavra litígio, certo? Quando algum de vós, olha só, de vós tem litígio contra o outro, né? Algum de vós tem litígio contra o outro. Aqui diz, atreve-se alguém entre vós, quando há litígio, né? De um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos. Então, entendo o que ele está querendo dizer. Litígio é quando um irmão tem uma queixa contra o outro, certo? Então, ele está tendo alguma queixa, certo? Uma controvérsia, uma discussão, um início de contestação, conflito de interesse. Aí ele não vai ao contenda, no bom sentido, no sentido de haver divergência entre dois irmãos. Aí eles vão ao juiz da terra. Aí eles não vão aos santos, é o que Paulo está falando aqui. Porque você não vai ao pastor, não vai ao ministério. Vai pedir a opinião daquele irmão e apresenta a questão, certo? Muitos
muitos não fazem isso por N motivos. Um é não conhecer a palavra. Segundo motivo também é porque alguns não querem julgar ninguém. E de tanto dizer que não vai julgar ninguém, o pastor chega, os irmãos já chegam dizendo, se o senhor não fizer nada, eu vou logo para a justiça. Aí o pastor vai, não, eu julgo, eu analiso. Então, amados, a gente não pode julgar criticando sem provas. É o que a Bíblia fala. Tira a trave do seu olho, ali está dizendo claramente, você não pode julgar estando errado. Você não pode julgar estando errado. Então, vamos continuar. Aí ele diz aqui, ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo. A gente não vai vir com ele, com Jesus? E o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância. E mais, não sabeis que iremos julgar inclusive os anjos? Olha aí, quanto mais as demandas triviais dessa vida. Aqui já fala de um jeito diferente, né? As questões dessa vida. Aqui ele adicionou um sinônimo, trivial. Ou seja, coisas que aparecem, uma gera outra, e a gente tem que analisar cada caso com seu caso, e assim a gente vai. E é para vossa vergonha que me expresso dessa forma, no versículo 5, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar uma contenda entre os irmãos. Então ele está dizendo, não tem nenhum sábio entre vós. Então, se não tem, amado, sua igreja está em deficiência. Então, sua igreja está em deficiência porque ninguém quer assumir nada, ninguém é maduro, ninguém está lutando pelo crescimento. Então, isso daí é uma coisa que Deus vai tratar. Mas, no entanto, você tem que crescer. Então, vamos lá. Se pelo menos alguns anjos vão estar servindo, não há razão alguma para se crer que todos os anjos bons continuarão assim nos lugares que foram para eles designados. Então, deixa eu aqui expressar a minha opinião. Os anjos que não caíram permanecem de pé. É simples assim. Os anjos que não caíram, eles vão permanecer lá de pé, certo? E aí você vai dizer, por que você me deixou bater aquela seta naquela vez? Foi você? Foi. Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro e tudo mais. E você vai dizer, a sentença é isso, não, está desculpado, não, tá. Vai ter um julgamento dos anjos. Paulo deixa bem claro. Vai ter um julgamento das atitudes dos anjos. E quem vai julgar é os santos. Diga aí. Então, a visão aqui, quando eu era novo convertido, eu disse, meu Deus, eu falho desse jeito, eu vou julgar. Sim, mas não vai ter falha quando o corpo for glorificado, né? Os anjos maus, pegando um pouco de demonologia, né? Então, demonologia, doutrina, eu estudo sobre os demônios, né? Então, qual o destino deles? Vamos ver aqui já, indo para a passagem de Mateus 25:41. 25:41. Os demônios, depois que caíram, receberam esse nome, né? E 25:41. Aqui. E olha só, a respeito dos anjos maus, temos informação definitiva de que terão parte no lago de fogo. Então, veja bem. Suponhamos que esse lago de fogo, porque é o Geena, isso daí é definido. Mas suponhamos que você imagine esse lago de fogo como larva, certo? Você tem que entender que os seres espirituais, certo? Eles, aqui pega pesado nesse texto. Pega pesado mesmo, por quê? Porque eles são demônios. Não é para ter peninha. Tá aqui. Mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda. Esquerda, lugar de condenação. Esquerda, lugar de sentença. Esquerda, a mão esquerda é lugar de julgamento. Certo? Mão direita é lugar da bênção. Mão direita é lugar de honra. Mão direita...
tudo isso é a mão direita, certo? E tudo isso é a mão esquerda. Sempre no sentido negativo, à esquerda, e à direita no sentido positivo, certo? Por isso que Jesus está à direita de Deus Pai, que é a bênção, a honra, a glória, certo? À esquerda está o diabo para se opor. Então é oposição, é a esquerda. E até isso daí é chamado de esquerda, até na política, né? E você veja no que dá. Eles não representam, para mim, o Brasil, né? Eles não representam. Aí ele diz, malditos, aqui os anjos maus, né? Chamados demônios, malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno. Tá claro aqui, né? O destino deles. Preparado para o diabo e os seus anjos. Meu Deus. Então, assim, Ronaldo está conosco aqui, a paz do Senhor, pastor Ronaldo, Deus o abençoe. E aí, o que acontece, amados? Aqui é todos os anjos. Tem uma teoria que o inferno está, os demônios estão presos. Tem gente que é agnóstico, ele não acredita em demônio. Certo? Também não acredita em anjo. É quase um ateu. Certo? Acredita que Deus, ele veio em espírito. Depois eu vou falar dessas heresias gnósticas. Mas aqui está claro. Ele chama de malditos. Malditos é os demônios. Então, esses demônios vão ficar no lago de fogo. Então, o destino deles é esse. Desculpa. Enquanto isso, são mantidos acorrentados na escuridão até o dia do julgamento. Você veja que alguns estão presos, certo? Não é todos. Então, vamos para 2 Pedro, para a gente ver que esses anjos estão presos, certo? Então, esses anjos estão presos. Então, esses anjos, demônios, estão presos. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, demônios, né? Mas os lançou no inferno. O inferno não é preparado para a gente. É preparado para o diabo e os seus anjos. Está ali em Mateus, certo? Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, anjo que peca é demônio. É tanto que tem um livro na Bíblia Romana que ele vai dizer, num livro de Tobias, dizendo sobre um tal de anjo Rafael, dizem eles, os romanos, que ele é um arcanjo. Ele é um arcanjo da cura. Só que o que ele ensina lá, irmão, é feitiçaria. Tranquilamente. Ele diz, pega o fígado e o ruim, que a fumaça vai espantar os demônios. E quando o Tobias diz, qual é o seu nome? Ele diz, eu sou um peregrino nessa terra, e diz que ele é filho de fulano, de ciclano, de beltrano, e não diz o nome dele. Mentiu. Então, mentira é pecado. Se mente é o quê? Segundo aqui, os anjos que pecaram, demônios. Ali é um demônio, não é um anjo. Certo? Mas os lançou no inferno, aprisionados em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Voltamos para ver o contexto. Em que situação é isso? Olha só. Assim como no passado surgiram falsos profetas, versículo 1, 2 Pedro 2,1, surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, heresias destruidoras, até o cúmulo de negar o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos que práticas libertinas, e por causa destas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade, que é o cristianismo,
movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou, aí entra, né? Reservados para o juízo, esses demônios aqui, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, abateu com dilúvio, né? Lá no 11 fala, todavia os anjos, embora sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra aqueles seres qualquer acusações difamatórias diante do Senhor. Eles nem ousam difamar, os anjos de Deus não ousam difamar contra. Porém, esses falsos profetas, hereges, eles ousam sim fazer. Então, eles, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que esses falsos profetas que tem na terra, hereges e tudo mais, são piores do que os demônios. Então, tem demônio aprendendo com esses falsos profetas. Diga aí. Então, amados, é uma coisa que realmente deve ser abominado. Então, esses demônios aqui são os que estão presos no rio Eufrates. Então, Deus ainda vai lançar os outros no inferno. Veja que Deus aprisionou em cadeias. Então, está no rio Eufrates. Então, os demônios vão sim, lá em Judas também, antes de Apocalipse, dizer que esse livro de Judas, essa carta, aliás, perdão, livro não, carta de Judas, dizer que é apócrifa, é uma heresia já e grande. Porque se está na sua Bíblia, ele é inspirado. Certo? Não entrou nenhum livro apócrifo da Bíblia romana. Não entrou. Aqui é uma Bíblia baseada na Bíblia judaica, certo? Então aqui que no João 6, aliás, Judas 6, perdão, Judas, versículo 6, que é um capítulo só, ele diz assim: e quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidades originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, foram expulsos, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Aí eles vão dizer, de maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade e tipo de depravação sexual, estando sob castigo, estas cidades servem de exemplo. Ora, este é da mesma forma, como alucinados em consequência, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Estão vendo aí? No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Por quê? No texto anterior a gente viu que eles não ousam difamar, né, diante de Deus. Mesmo eles estando na terra guerreando. Eles sabem que Deus está vendo. Então, os anjos de Deus se mantêm incontaminados. Só que aqui, agora você vê que Sodoma e Gomorra, eles eram uma cidade, e muitos dizem que ali é a base da sodomia geral. Não, ali é sodomia que está sendo condenada homossexual, certo? Masculina, certo? Em que sentido? Homossexual. Ali era homens com homens. Você não vê mulher ali na passagem. Você vê homens com homens. Então, o ato de sodomia só tem condenado ali. E é de homens com homens. Você não vê em nenhum outro canto. Você não vê em nenhum outro canto. Então, ali vamos continuando. Como um criminoso condenado que foi considerado culpado e mantido na prisão, aguardando um dia que será sentenciado e ocasionalmente levado para sofrer a pena por seu crime, quando Cristo voltar, os crentes terão parte no julgamento, ou condenação dos anjos maus, que a gente viu que a gente vai julgar os anjos. Então, você tem que se tornar cada vez mais sábio para receber essa honra. Vocês vão julgar os anjos. Agora, os anjos de Deus
vão ser julgados por você de maneira sábia. E os demônios, quem julgará tudo que a Bíblia indica é Deus. Né? Então vamos lá. O destino de Satanás. Podemos traçar brevemente a história de Satanás do começo ao fim, lembrando que é a execução daqueles confinados ao Tártaro até o dia do julgamento. A história de Satanás também, aqueles de todos os anjos caídos. Então, vai ser a mesma de 2 Pedro 2,4, lançado no inferno. Só que, por enquanto, ele está solto. Então, a história de Satanás tem até algo aqui que eu vou falar, que é um seriado chamado, com dois rapazes, eu não posso fazer a divulgação aqui do filme, mas é um filme tenebroso. Vou dar aqui só a sigla, vou dizendo como é, que vocês vão entender. Eles são pessoas que enfrentam fantasmas, zumbis e até demônios. E no recente eu vi um episódio em que Satanás, por nome Lúcia, que isso é um recalque dele, ele perdeu esse nome, né? Então, lá no filme dizia isso, que ele estava aprisionado numa gaiola, numa jaula, que era uma armadilha divina. E quem mandou pedir ajuda dele foi Deus. Então, amado, Deus nunca vai pedir ajuda do diabo. Então, é coisa herege, daquelas fortes. Então, eu mexendo para fazer as lives, ajudando, eu aproveitei, botei a televisão para assistir, para ter umas ideias, umas coisas, e começou esse seriado aí, e eu comecei a assistir. Irmão, é por isso que tem jovem fazendo pergunta descabida. Totalmente herege aquilo dali. Então, no fim dos seus anjos serão lançados no fogo eterno, e ele também, né? Mateus 25, 41, seu destino final, onde serão atormentados para todos sempre. Bem? Então, aqui a gente encerra advertindo a vocês, tome cuidado com o que vocês andam vendo, não é para que vocês venham a se desviar. Então, tomem cuidado com isso daí, tá certo? Então, a paz do Senhor, como ninguém fora o evangelista Ronaldo entrou hoje, mas eu creio que vocês vão curtir muito. Eu vou salvar esse vídeo lá no YouTube e vamos fazer a divulgação compartilhando. A paz do Senhor, amados, e não deixe de curtir o canal. A paz do Senhor, todos dizem, é fogo, é manto, é glória.